Olá pessoal, me chamo Pedro Henrique, sou acadêmico do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia e venho por meio desse vídeo falar um pouquinho sobre controle biológico com micro-organismo, a respeito da uma disciplina de microbiologia agrícola. Bom, o que é o controle biológico? Resume-se basicamente na utilização de macro ou micro-organismos, que são naturais, a fim de regular e manter a neutralidade, da incidência de patógeno ou de ataque a doenças, para atacar as pragas. Existem dois tipos de controle existentes, são os naturais, e o aplicado. Alguns micro-organismos são utilizados nesse controle, como vocês sabem, são alguns tipos de fungos, alguns tipos de bactérias, alguns vírus e alguns nematóides. É claro que existem mais sendo estudado, mais nematóides sendo estudados, mais bactérias sendo estudadas, tem sim, mas já existem alguns no mercado. Cultivares recomendadas para utilizar-se o controle biológico é a cultura da soja, do milho, da cana-de-açúcar, banana, café, palma e outras cultivares que vão sendo estudadas aí para poder se enquadrar nesse controle também. Conforme a ABCBio, que é a Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico, existem hoje no mercado cerca de 231 produtos biológicos de controle registrados no Brasil, desde 2005 já. Seja eles entre microbiológico, macrobiológico, extratos vegetais, feromônios, rocha, uma gama de produtos. Eu vou citar um pouco de exemplo, ou umas marcas de produtos que já estão registrados já no mercado. Por exemplo, a BT Control, Dipel, Quartz, Native, Ecobus, Helicovex, Diplomata, Biovespa, Cotésia, Nematec, Neomip. E existe uma gama de outros produtos aí que já estão no mercado. Caso vocês queiram conferir certinho, saber mais profundamente quais os produtos que são registrados já no Brasil, ingrediente ativo, finalidade, vocês podem entrar no site da bcbio.org.br, e na abinha biodefensivos registrados. Lá vai sair para você uma tabela de todos os produtos já pré-registrados no Brasil, e com tudo, nome, marca, ingrediente ativo, função, e lá você se inteira um pouquinho mais. E meus demais colegas irão também tratar dialogar um pouco mais sobre esse assunto. Boa tarde, sou Natália, estudante da Faculdade Evangélica de Goianésia, no curso de Agronomia, na disciplina de Microbiologia Agrícola. E vou falar sobre o método de inoculação de micro-organismos para controle biológico. Inoculação de micro-organismos nada mais é do que adicionar os micro-organismos benéficos às plantas. E esses micro-organismos tem algumas vantagens em algumas culturas, como aumento de crescimento, melhor desenvolvimento e melhor absorção de nutrientes. Esses inoculantes são feitos à base de Bradyrhizobium, que promove fixação biológica aos nutrientes, e também são feitos de insumo biológico. E vem crescendo bastante no mercado por ser utilizados em diversas culturas. Tem também a inoculação bacteriana, que é a mais comum, que tem melhor desenvolvimento nas plantas, estimula melhor as plantas. Eu também vou falar sobre inoculação na cultura de soja e na cultura do milho, como ele age na cultura de soja e na cultura de milho. Então, na cultura da soja só é necessário o uso obrigatório de inoculante em áreas que nunca foram produzidas
e também nunca foram produzidas soja, cultura de soja. Eu também vou falar sobre inoculação na cultura de soja e na cultura do milho, como ele age na cultura de soja e na cultura de milho. Então, na cultura da soja só é necessário o uso obrigatório de inoculante em áreas que nunca foram produzidas e também nunca foram produzidas soja, cultura de soja. A inoculação na cultura de soja, atualmente, resulta em uma rentabilidade superior a mais ou menos 8%. E seu uso na soja reduz a necessidade de fertilizantes químicos e particularmente os fertilizantes nitrogenados. Tem também a co-inoculação, que é a formulação de bactérias Bradyrhizobium e mais a Azospirillum, que pode ser uma ótima alternativa, além de ser benéficas, pode incrementar sua produtividade em até 6 sacas por hectare. São uma alternativa a mais. E vou falar também sobre a inoculação no milho, na cultura de milho. A inoculação na cultura de milho é com azospirilo, não substitui os fertilizantes nitrogenados. Então, a inoculação na cultura do milho não tem muita vantagem. Olá pessoal, sou acadêmico do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia. Vou falar sobre a limitação técnica de transporte, aplicação e armazenamento. As normas de transporte e armazenamento de inseticidas são indispensáveis o uso de equipamentos de proteção individual, como avental impermeável, luvas nitrílicas e peças faciais nas operações relacionadas. O veículo transportador deve estar equipado com esses materiais para uso do motorista e auxiliar. Recomenda-se, para maior segurança, todos os veículos usados no transporte estejam em condições adequadas de tráfego. Caso aconteça acidentes de percurso, o motorista e auxiliar deverão tomar alguns cuidados imediatamente. Exemplo, se for produto líquido, deverá ser estacionados em local onde o vazamento não atinge esgoto, cursos de água e pistas de rolamentos. O vazamento deverá ser contido com colocação de terra ou aberturas de valetas. O local do vazamento deverá ser isolado, evitando o saque. Comunicar os bombeiros ou defesa civil. Os produtos com embalagens rompidas deverão ser reembalados e rerotulados. A carroceria do caminhão deverá ser descontaminada com detergente, solução saturada de carbono de sódio a 10% ou solução de soda cáustica a 5%. Aplicação. Os servidores responsáveis pela aplicação deverão estar gozando de perfeita saúde, estar sem ferimentos expostos e serem orientados a não trabalhar com o estômago vazio. Deverão ser submetidos periodicamente a exames de determinação da colesterose sanguínea. O equipamento aplicador será submetido à inspeção minuciosa antes de dar início à aplicação do produto. Os primeiros sintomas de intoxicação, o servidor deverá ser encaminhado à assistência médica, armazenamento. Os depósitos devem ser construídos ou adaptados obedecendo às regras básicas. O prédio ficará isolado do corpo presente de qualquer outro edifício, sempre em piso térreo, em local apropriado e longe de resistências e cursos de água. A construção deverá ser de alvenaria com boa ventilação, piso de cimento com resistência
resistência para suportar pisos, conter equipamentos contra incêndios, deve haver chuveiro de emergência, o armazém será inspecionado periodicamente. Os vasilhames nunca deverão ser colocados diretamente no piso, mas sobre estrados de madeira. O local deve ser seguro, com fechaduras, telhados resistentes e sem goteiras. Deve-se colocar placa não fumar e perigo. Olá pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo, vou falar um pouquinho a respeito das principais vantagens econômicas de se utilizar micro-organismos para controle biológico. Bom, é um método que pode substituir, né, o uso de defensivo agrícola, como por exemplo os inseticidas, né? Ela causa menos impacto ao meio ambiente, ao solo, então só aí já é uma vantagem muito grande, só de você não utilizar defensivos agrícolas. É claro que não são todos, mas só se você deixar de utilizar e utilizar o controle biológico economicamente, né, bem viável. Outra vantagem é que esse produto ele se multiplica, se dissipa muito rápido na cultura. Então, quer dizer que o produto ele vai ter mais durabilidade, ele vai permanecer mais no ambiente, né? Então, isso é outra vantagem muito legal dos controles biológicos, entendeu? Então, acaba que você faz uma aplicação equivalendo, um exemplo, a 2, né? Pelo seu efeito residual fica muito tempo, né, no ambiente, além de ser sustentável, por assim dizer. Além de permanecer por vários dias, né, nas áreas, ele permanece bastante tempo no solo, até mesmo em cadáveres. Então isso que acaba prolongando sua durabilidade, né, no campo. Então essa é uma vantagem muito boa. Então assim, é recomendado, é muito viável e economicamente falando principalmente. Sem contar que é sustentável, né? Não causa tanto impacto no meio ambiente. Bom, a respeito de tipo de estirpes, né, de micro-organismo. Hoje, a Embrapa tem mais de 2.500 estirpes caracterizadas e conservadas em condições de segurança em seus laboratórios. É uma gama de micro-organismos, uma gama de produtos, né, que eles têm. Como se diz, 2.500 que eles têm guardado, que já estão praticamente para uso, que servem para utilizá-los já de forma imediata. Porém, tem alguns ainda que estão sendo estudados, né? Mas 2.500 já é um bom começo, né? Porque hoje o futuro vai se resumir basicamente nisso, em controle biológico, agricultura de precisão, controle biológico, né? Os tempos hoje estão mudando. Caso tenha alguma dúvida, queiram saber mais a respeito disso, ou desses produtos, né? É só entrar na ABC Bio, ou senão no portal da Embrapa. Lá eles vão detalhar para vocês direitinho um pouco mais sobre o controle biológico, os micro-organismos, os produtos. E caso tenha alguma dúvida, né, pode entrar no site, que lá você consegue obter as informações que você necessita. Espero que tenha gostado. Meu muito obrigado.